na cobrança é uma coisa, mas a oferta de serviços é outra. E eu estou aqui para bater um papo com o diretor de governança do IP Saúde, o André Benck, que bate um papo comigo nesse momento. André, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Satisfação conversar contigo e com os teus ouvintes. Obrigado por atender a Rádio Acústica FM, tudo bem? Tudo ótimo. André, então, fiz a contextualização do assunto. Eu acho que o IP tem um compromisso muito interessante no Rio Grande do Sul inteiro. É muita gente, é muita família que há anos passam suas vidas, tanto de trabalho como depois de aposentados, tendo o IP como referência. E o IP, a gente sabe que ao longo dos anos houve uma série de mudanças estruturais, necessidade de rearranjos de outras coisas para poder melhorar financeiramente. E vamos falar sobre o IP Saúde. O IP Previdência é um outro assunto que não cabe aqui. E aí, semana passada eu falei com o teu colega, com o Diego, justamente sobre as alterações dos planos. E muita gente decide de ficar no IP ou sair do IP em função dos serviços que estão sendo ofertados. Ao longo dos anos, eu vejo que, pelo menos aqui na nossa região, muitos profissionais e laboratórios, ou até mesmo o próprio hospital, tirou o pé do acelerador no que diz respeito à oferta de serviços pelo IP. Inclusive, vocês tinham aqui em Camaquã um escritório que atendia segurados, essas coisas, saiu agora está tudo via online. E eu queria que tu me ajudasse, André, a entender o plano do IP para melhorar a questão dos serviços a todos que estão usando o IP Saúde. Perfeito. Eu vou te pedir, Fábio, só para contextualizar. Claro. Chegaste a mencionar esse processo de reestruturação que o IP vem passando, de maneira a sanear, né, financeiramente o plano ou os planos e modernizar a gestão, né? Então, nós tivemos, num primeiro momento, uma reestruturação das receitas, né, com a aprovação da lei complementar que aumentou o percentual descontado dos servidores públicos estaduais, né, incluiu o pagamento dos dependentes também, a contribuição dos dependentes para o plano principal, e que foi estendido agora, falaste, né, há pouco, para as prefeituras, né, porque os servidores públicos estaduais já vinham contribuindo com seus dependentes, agora os servidores públicos municipais também vão contribuir dentro daquela lógica de mutualismo que é do plano de saúde, né, todos contribuem para que todos possam utilizar. Então, nesse primeiro momento, e isso começou lá em outubro de 23, para a gente situar no tempo, né? Essas mudanças para ajustar as receitas, né? O IP tinha uma quantidade de dívidas acumuladas em torno de 250 milhões e tinha um déficit corrente também mensal. E tudo isso foi saneado. Hoje o IP já não tem mais essas dificuldades financeiras por conta da reestruturação da receita. Mais adiante, no primeiro semestre do ano passado, já 2024, nós conseguimos avançar para uma segunda etapa, que foi uma mudança no modelo de remuneração dos nossos prestadores, né? Então, nós fizemos uma categorização da rede hospitalar, nós fizemos reajustes de honorários médicos, né, tanto consulta médica quanto procedimentos médicos, reajustamos diárias, taxas hospitalares, né, para ter uma ideia, assim, as diárias dos hospitais foram reajustadas em mais de 100%, né, nós vínhamos com um período sem reajustes de 10 anos, né, então conseguimos fazer esses reajustes, né. Publicamos tabelas próprias para dietas, medicamentos, insumos que são utilizados nos tratamentos e também corrigimos algumas distorções, alguns sobrepreços que havia nas tabelas de medicamentos, né? Tudo isso para quê? Para garantir esse novo momento que o IP vive hoje, né, em que a gente pode afirmar, assim, com segurança, que o IP paga bem, porque paga em valores de mercado, né? E o IP paga em dia. Ou seja, não há mais dívidas, não há mais nenhum tipo de restrição em relação
aos repasses aos nossos prestadores. Sim, André, é bem isso, eu gostei dessa contextualização tua, porque assim, por exemplo, aqui Camaquã agora mesmo está tendo essa modificação, né? Então, antes era um processo de cobrança do servidor, a família toda estava segurada, agora não, agora é só o servidor, a família vai ter que pagar parte. É um momento de dúvida. E casualmente o dia 10 se não me engano é dia 10 ou dia 8 agora, dia 10, é o dia limite que o IP deu para a prefeitura regularizar o assunto, acho que é dia 10. Inclusive nós fizemos pressão aqui, fizemos uma entrevista com o vice-prefeito, tá? Vamos, para o pessoal se organizar nisso, porque uma família que está ali há 6, 8, 10 anos no plano, daqui a pouco tem que decidir se vai ficar ou vai embora, ela tem que ter um pouquinho de segurança também no que diz o seguinte, tá, eu vou ficar, por que eu vou ficar? Então, o IP, que eu estou dizendo, o IP durante muitos anos ajudou muita gente, só que enfraqueceu, tu contextualizou as coisas, mas eu estou percebendo que vocês estão dando uma nova cara, uma nova chance da pessoa querer ficar no IP. Perfeito. E isso passa por médico, passa por clínica, laboratórios, passa pelo próprio hospital. Nós temos um hospital aqui que recebe gente da região inteira aqui. Quer dizer, o hospital tem que ter segurança. Ele botar uma placa lá na frente e dizer o seguinte, prezado cliente do IP, venha trabalhar, venha usar o serviço nosso do IP. Ele tem que ter coragem de oferecer esse serviço com a certeza que o André vai pagar ele. Claro. Porque isso acaba melhorando. Daqui a pouco o hospital, olha, eu estou recebendo direitinho do IP, daqui a pouco eu vou comprar um produto novo para atender melhor o meu paciente e assim sucessivamente, né, André? Claro. Então, assim, essas duas primeiras etapas que eu mencionei, elas permitiram que o IP, então, alcançasse esse novo momento, né, de sustentabilidade financeira, né, e que nos permite, então, fazer aquela que seria a terceira etapa, que é a das entregas, né, para os nossos segurados, os nossos beneficiários. Então, o Instituto tem trabalhado, desde então, num redimensionamento da rede, né, porque é preciso identificar quais são os municípios, quais são as regiões que demandam uma ampliação de acesso, né? Nós queremos oferecer para os nossos usuários um acesso regionalizado, significa ter o médico, a consulta médica, ter o acesso aos exames de diagnóstico e aos tratamentos no seu município, e quando eles não estão disponíveis no seu município, porque também é preciso compreender a realidade, né, de distribuição dos profissionais médicos e dos serviços de saúde, nem todo município vai ter um serviço de média ou alta complexidade, né? Mas assim, é importante garantir que na medida em que existam esses profissionais e existam esses serviços, que eles sejam disponibilizados para os segurados no seu município, ou no município mais próximo, naquele município de referência em saúde. Então nós já fizemos esses estudos, nós já temos esse levantamento, nós já sabemos quais são as especialidades que estão carentes para cada município, para cada regional e para cada região do estado, né? E nós pretendemos imediatamente, eu digo imediatamente ainda este ano, né, iniciar o processo de credenciamento desses prestadores. Né? Isso significa o quê? Que no primeiro momento nós vamos credenciar médicos, né? E na sequência vamos fazer o credenciamento dos demais prestadores, né? Hospitais, clínicas de imagem, clínicas de diagnóstico, laboratórios de análises clínicas, serviços especializados e assim sucessivamente. Tu sabes que, por exemplo... Dentro de um novo modelo, né, só para fechar a ideia, um novo modelo de credenciamento. Tu sabe, por exemplo, aqui que nós não temos... As normativas aprovadas. Tu sabe que nós não temos, por exemplo, anestesistas pelo IP aqui. Sim. E então tu precisa fazer uma cirurgia, o IP não entra com anestesista. Eu não sei, estou dizendo o seguinte, meu acreditar é que isso vai começar a ser motivado a melhorar, né? O próprio o hospital tem um centro de saúde aqui que ele poderia também reter bastante gente em deslocamento para grandes centros, como Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, né? Mas o hospital também passa por um momento de dificuldade, não pelo IP, mas
SUS e outras coisas, né? E o hospital também está precisando dessa injeção de otimismo, viu, André? É isso que eu tô. Essa entrevista também é por isso, é para chamar a atenção do André e da direção do IP para vir olhar a região da Costa Doce, que aqui nós temos aí 15, 18 municípios no entorno. Perfeito. Somos referencial para oftalmologia, aqui vem gente de tudo que é canto aí da região da Carbonífera. Então, o hospital, por exemplo, aqui uma pena, o Hospital de São Lourenço do Sul está com uma crise tremenda ali no hospital. Não está tendo nascimento de nenê no hospital, está tendo um problema, está todo mundo indo para Rio Grande, o Canguçu. Quer dizer, são coisas localizadas, entende? Mas é por isso que assim a gente faz um convite daqui a pouco, André, de enxergar a nossa região aqui, não por ser privilegiado nem nada, mas tentar levantar, pedir sugestão para os segurados. Olha, quem é que você sugere que poderia ter em Camaquã, aqui em Tapes, aqui em Arambaré, entende? Fazer um trabalho de buscar a participação da população que paga o IP para que você tenha uma cadeia forte, né? Perfeito. E dentro desse processo de redimensionamento da rede, um dos canais que nós já vamos lançar logo é o nosso comitê de ouvidoria e de ouvida dos nossos usuários, né? A gente chama isso de CODES. Então é um canal que nós ainda não temos de contato direto, né, de diálogo direto com os nossos segurados e que nós vamos implementar. A ideia é justamente essa que tu mencionaste, que a gente possa ouvir os usuários e ouvir essas necessidades dentro de cada região e em relação a possíveis aprimoramentos que o plano possa adotar. O André, eu estou aqui com uma ouvinte, a Marinês, está perguntando uma coisa. Se todos os serviços oferecidos no plano dos municípios, são os mesmos oferecidos pelos segurados do Estado, tem diferença ou o IP é tudo igual? Em termos de assistência à saúde, a rede é a mesma, a rede é compartilhada. Então, a nossa rede de médicos, hospitais... Cortou um pouquinho. E serviços estaduais é a mesma dos municípios contratantes. Em relação a isso, não há diferença. Tá. A Ângela pergunta o seguinte, há serviços de dentista pelo IP, por exemplo? Não. O plano do IP Saúde é um plano de assistência médico-hospitalar. Tá. Né? Mas nós estamos também já encaminhando um plano suplementar, que vai ser de contratação específica, para a assistência odontológica. Né? A gente até já denominou esse plano de plano IP Odonto. Né? Ele ainda não foi lançado, porque ele depende ainda de uma contratação, mas assim que essa contratação avançar, nós vamos fazer o lançamento. A mesma pergunta do Beto aqui também está perguntando lá no Facebook sobre essas questões. Tu tem prazo para dar uma olhada, para investir esse assunto agora de fortalecer a rede? Vocês têm programado? Como é que está agora, assim, nos próximos meses? Aí? No cronograma, né, de implementação desse aprimoramento... Então, baixou a tua voz aqui, André, não sei o que eu ouvi. Nós temos um cronograma, Fábio, mas assim, são uma série de aprimoramentos que vão ser noticiados oportunamente ao longo ainda desse ano de 2025. Né? Eu não posso me deter aqui especificamente a cada um deles, mas assim, são boas notícias que virão ainda este ano em diversas áreas. Seja no credenciamento de prestadores, seja no lançamento desses canais a que eu fiz referência, né, de contato com os nossos segurados, seja em relação a eventuais planos suplementares, como é o caso do IP Odonto. A temeridade é do pessoal abrir fora agora até o dia 10. E aí não ter uma contrapartida assim clara do que tem o IP, né? Eu até outra hora vou convidar a presidente do hospital aqui para perguntar o serviço que o hospital está apresentando e tentar descobrir essa clínica, né? Porque nós temos clínicas de imagens, né? Nós temos clínica na área de pesquisa, como é que chama? Clínicas, laboratórios de exames, nós temos também. Quer dizer, tem vários tipos de serviço
André, e nós queríamos mesmo assim reter esse público para não precisar viajar, né, cara? Porque olha, Claro. pegar um ônibus, pegar um carro, ter que fazer uma consulta, um exame, às vezes, que poderia ser feito na região, ele torna-se caro porque o IP não paga a gasolina, não paga a passagem. Claro. Não, a palavra em relação a esse nosso novo modelo de credenciamento, que envolve o redimensionamento da rede, é a regionalização. A ideia é justamente essa, né? De que o acesso aos serviços aconteçam o quanto mais próximos da residência do município do nosso segurado. Tu tens, eu não sei se tu poderia mandar para a nossa redação, quais os serviços que o IP tem listado de oferecimento para as pessoas, assim? Claro, é possível. Era legal isso, assim, a questão fisioterapia, psicólogo, psiquiatra, não sei que tipo de assunto vocês ainda não abrangem, entende? Isso é pra gente daqui a pouco ir conversando com a cidade, aqui com a região, né? Claro. Todos esses serviços, eles podem ser consultados pelos segurados no nosso guia médico hospitalar. Tá? Eles estão todos listados lá. Essa é uma lista dinâmica, portanto, ela está permanentemente atualizada. Né? Então, caso o nosso segurado queira, por exemplo, pesquisar quais são os serviços disponíveis para o município de Camaquã, ele entra no guia médico, fica no site do IP Saúde, e ele faz lá o filtro, né? Ele coloca o município, ele vai listar todos os serviços disponíveis. Tá? Mas não há nenhum problema, podemos encaminhar essa listagem aí para a produção Sim, não, eu te pergunto, sabe por que é que houve também ao longo dos anos uma evolução no que diz respeito até as coisas ofertadas, né? Por exemplo, nós temos aí casos, vamos imaginar assim, TDAH, por exemplo, é um assunto que está na boca do povo e está aqui na rádio toda semana. Problemas psicológicos, depressão, psiquiatras, aí tu vai para outro tipo de exame novo, por exemplo, né? Nós fizemos muita entrevista com médicos aqui na rádio, né? Então, daqui a pouco tem exames de imagens que são solicitados hoje, que antigamente não era. O próprio exame de sangue, né? Que hoje, complexos vitamínicos, hoje, que é uma coisa mais normal do que 10 anos atrás, ninguém pedia vitamina para as pessoas no exame. E isso foi se atualizando, vou dizer assim, né, André? Sim, é verdade. Não, isso tem sido incorporado progressivamente dentro dos serviços que o IP Saúde oferece. Né? Claro, tem algumas especialidades que não são especialidades médicas que não estão dentro da cobertura. Né? Então, assim, o atendimento por psicólogo, né, ou o atendimento por fisioterapeuta, exceto no caso de uma internação hospitalar, quando então a fisioterapia ela é prestada dentro do hospital, né, pelo profissional do hospital. A fisioterapia, em geral, ela não está dentro da cobertura do IP Saúde. Né? É uma especialidade que não é médica. Sim, né? Entendi. Lembrando que o plano IP Saúde é um plano de assistência médico-hospitalar. Né? Então, assim, para esses tratamentos, como é o exemplo TDAH ou o transtorno de espectro autista, né, muito do atendimento ele se dá naquilo que a gente chama de atendimento multidisciplinar, que envolve profissionais não médicos. Né? Isso está fora da cobertura. Agora, as doenças psíquicas, bom, isso é da natureza do tratamento psiquiátrico, né? E a psiquiatria está dentro da cobertura do IP Saúde. Sim. Muito legal. Bom papo, olha, fiquei contente que tu tenha aceitado esse desafio da entrevista conosco, tá? E a gente é fã do IP, gostaríamos que o IP fortalecesse cada vez mais na região. E a Acústica FM se coloca à disposição aí para trazer as notícias, as novidades de vocês, tá bem? Muito obrigado, Fábio. Agradeço esse espaço que vocês nos dão para esclarecimentos e ficamos à disposição para quando for necessário. Ok. Um abraço, André.